Feche os olhos, por favor. E comece a pensar por que alguém se mataria. Vamos já na veia. Feche os olhos e comece a pensar. Talvez você possa fazer uma pergunta para você mesmo. Por que eu me mataria? Por que eu tiraria a minha vida? Pessoal da filmagem, fica bravo se eu ficar andando demais? Tudo certo? Posso? Vocês não sabem que permissão perigosa que vocês me deram. Comece a pensar então sobre isso. Por que alguém se mataria? Por que eu me mataria? E por que a gente tem que parar para pensar nisso? Porque a única forma de ajudar um suicida é, no mínimo, ter um pouco de empatia, se colocar no lugar dele. Mas eu não consigo porque eu nunca pensei em me matar. Nunca pensei a respeito disso. Ou se pensei, foi só uma coisa que passou pela minha cabeça. Porque não sabemos lidar com a morte. Pode abrir os olhos. O que surgiu aí na cabeça de vocês? Por que alguém se mata? Pode falar alto. Por que você se mataria? Culpa. Uma boa coisa. E para alguém se matar por culpa, tem que ser uma culpa, como diz o outro, desgranhenta, né? Uma culpa que não se pode superar. O que mais? Medo. Medo. Ok, posso me matar por medo. Mas não é qualquer medo. É um grande medo. É um medo que traz de algo que traz uma consequência muito grande. O que mais? Desilusão. A vida não é como eu quero, então eu me mato. O que mais? Desespero. Quem falou desespero? Os impulsivos entram em desespero e se matam de impulso. Não é aqueles daí que a gente diz, que nem avisa e que não sei o quê, são os impulsivos. A gente vai falar um pouco sobre eles. Há um desespero tão grande que eu faço um mecanismo de distorção cognitiva chamado catastrofização. Nós não vamos falar sobre isso, não dá para falar tudo, tá? Falar tudo que ocorre no comportamento suicida, a gente precisava de muito tempo aqui. Mas a gente vai tentar enxugar. E na catastrofização, meu cérebro vai para a faixa de Gaza. Eu acho que vai acontecer alguma coisa terrível a qualquer momento. E aí eu tenho que me livrar disso. Mais alguma coisa surgiu? Não dar conta. Eu não dou conta. Catastrofização é enorme, eu não vou dar conta. O que mais? Não ouvi. Depressão. Ok. Tenho algo no meu cérebro desajustado, uma neuroquímica desajustada, e eu deprimo. E eu não dou conta. O que mais? Ansiedade. Tem que ser ansioso para se matar. Essa ansiedade vai me levando, e eu posso chegar ao pânico. Ok? Ansiedade é a expectativa do futuro. Eu não sei o que vai acontecer ali na curva, mas na curva deve ter um leão muito grande que vai me matar, estraçalhar, e depois se eu ressuscito, eu morro de novo, vou sofrer um monte. Isso é ansiedade. Então eu não dou conta. Então, quando chega num ponto em que eu faço pânico, daí eu posso me matar. O que mais? Tristeza. Tristeza, meu querido. Você tem razão. Você é triste? Não, né? Você tem uma cara de muito feliz. Nós devíamos aprender com vocês a ser feliz e brincar. Olha a cura do suicídio ali. O que mais? Frustração. Isso. Eu não dou conta da realidade por causa das frustrações. Eu decido acabar com a minha vida. O que mais? Solidão. Uau! A doença do século. Nós estamos muito sozinhos. Nós estamos muito sozinhos. E às vezes estamos no meio da multidão sozinhos, porque eu não consigo me vincular. Estar acompanhado precisa de vínculo. Nós não vamos ter tempo de fazer uma intervenção, mas eu adoraria disto. Quando nos vinculamos, a gente começa a experimentar a cura. É a única forma. A cura sempre vai aparecer, ou pelo menos eu tentei fazer nos slides, entre parênteses. Eu não gosto desse termo cura, porque é um processo, é uma transformação. Cura é muito baseado em doença, eu não gosto de doença. Algumas pessoas chegam e falam assim, você trabalha com transtorno, não sei o quê. Eu falo, olha, eu não trabalho com doença.
Só trabalho com transformação, com resolução. Não importa o rótulo que vem no consultório. Rótulo só deixa uma marca, um estigma. Mais alguma coisa? Pressão. Beleza. Você é adolescente, né? Você que derruba as coisas junto comigo ou não? É? Ok, a gente tem um histórico aqui bem juntos. Diz que ele derruba as coisas. Eu vou contar, desculpa. Mas eu vou me expor, não é você. Eu falei, duvido que você ganhe de mim. Porque ele derruba coisas na igreja e eu entendo você. Isso dá uma pressão. Não se mate por causa disso, porque eu fui pior do que você. Eu já derrubei uma árvore de Natal na igreja. Eu já taquei fogo numa igreja. E não foi mentira. Não me matei, estou aqui, veja só. O que mais? A pressão, perdão. A questão da pressão é quando eu tenho que responder o que os outros querem. Eu tenho que pedir permissão para ser eu mesmo. E os jovens não suportam isso muito. Ok? Eles querem ser qualquer coisa, menos aquilo que as pessoas estão determinando para ele. Mas o pior, essa qualquer coisa, eles também não sabem o que querem ser. E daí tem a pressão, você não quer isso, mas você quer isso. O que você quer? Eu não sei. E tem que dar tempo para a pessoa saber. Talvez leve uns 40 anos. O estudo da adolescência está muito legal, diz que ela se estendeu bastante. Eu tenho um adolescente de 45 anos no consultório. Eu acho que eu vou me matar se ele não se curar. Ok, foi uma piada, vocês tinham que rir. Para onde que eu aponto? Para Jesus, para o céu, eu tenho que ligar. É o botão que você liga e pronto. Ok. Eu faço parte do Instituto Harmonizando Vínculos, que surgiu com a intenção de fazer com que as pessoas se aproximem, as famílias se aproximem. Porque acreditamos que não existe não vínculo. Não é possível não haver vínculo. O vínculo pode ser tenso ou harmonioso, e vamos falar sobre isso. Eu queria apresentar 3 pessoas da equipe, muito rapidamente. Vandinha, fica em pé. A Wanda é a pessoa que me faz existir, viver e tudo mais, porque ela faz tudo para mim, cuida de tudo para mim. E a gente sempre tem uma pessoa assim do nosso lado. Sou muito grato por você, Wanda. Beto. Adalberto, ele faz uma massagem que trabalha as coraças, ou a soltura das coraças. Aquilo que nós vivemos vão deixando marcas no corpo. E essa massagem, que se chama massagem de toque profundo, e por que de toque profundo? Porque às vezes você vê Jesus quando você está fazendo a massagem, mas libera as nossas emoções, e não é raro uma pessoa chorar, ou lembrar do seu pai, da sua mãe, algum episódio. Daí a pessoa vem bem macia para a terapia, eu adoro isso. Obrigado. Rosângela, minha irmã, eu não pude escolher, ela é minha irmã. Ela é terapeuta também, e ela faz um trabalho com crianças, ela é consteladora infantil, e nós preparamos as crianças para a vida. As constelações familiares dizem que, primeiro, devo respeitar a hierarquia. Segundo, quem veio primeiro tem precedência, ou seja, hierarquia. Segundo, equilíbrio no dar e receber. Eu tenho que aprender a dar na troca. Esse dar na troca significa que eu preciso aprender a doar, mas eu também preciso aprender a receber. E a terceira ordem qual é, Rosângela? Você também esqueceu? A gente esqueceu a terceira ordem. Eu estou aqui enrolando vocês. Eu já vou lembrar disso. Isso, todo mundo tem o direito de pertencer. Todo mundo tem o direito de pertencer, quer você goste ou não. Você pode não gostar, mas tem o direito de pertencer. E quando as crianças aprendem isso, elas aprendem o lugar delas, aprendem a respeitar e aprendem a ser felizes. Ok? E ela faz esse trabalho com crianças, a partir de contação de histórias e constelação familiar. Obrigado. E um último recado. Aliás, agora um recado. Nós estamos fazendo uma campanha para uns índios em Misiones, na Argentina. 2 tribos que estão morrendo de fome. E não se pode ouvir isso sem fazer nada. E eu queria pedir que você que pode contribuir,
com alimento não perecível, que nós urgente precisamos mandar um caminhão para lá, porque quando eu estou falando, eles estão morrendo de fome, é verdade. O pastor de lá disse assim, eu estou desesperado, nós não temos mais de onde tirar comida. Ok? Nós fomos, invadimos, tiramos a sua cultura, tiramos tudo, e principalmente missionários foram lá e tiraram a raiz deles, porque eles não podiam ser índios, tinham que usar terno e gravata, e eles perderam tudo, perderam a sua própria identidade, estão com alto índice de suicídio e estão jogados, porque são só índios. Se você se mobiliza pela causa, por favor, procure a Rosângela. Ela vai dizer como você pode ajudar. Nós aceitamos roupas também, vai querer? Alimento, roupas e dinheiro. Ok, obrigado. Sobre suicídio, nós temos que entender duas coisas. Aquilo que é manifesto e aquilo que é oculto. O que é manifesto são as coisas que nós achamos. É tudo isso que vocês falaram aí. Essa é a parte manifesta. Essa é a parte comum do que se pensa sobre suicídio. Mas tem uma parte que é oculta. E essa é a parte mais importante ao se falar de suicídio, ok? Vamos começar pelos aspectos manifestos. Se eu estiver falando rápido demais, vocês gritem, ok? Jogam um sapato em mim, faz alguma coisa, tá bom? Ou pergunta, fala, não entendi. A parte manifesta, a estatística. A cada 40 segundos, alguém se mata no mundo. Ou seja, desde que eu comecei a falar aqui, algumas pessoas foram para a fita. Se mataram. Ok? O número de óbitos provocados é significativamente maior do que aqueles causados por homicídio. Ou seja, as pessoas morrem mais por suicídio do que por morte, assassinatos, o que quer que seja. Isso é um número da Organização Mundial de Saúde. É muita coisa, gente. É muita coisa. No Brasil, os números são tão preocupantes, e eu vou te dizer por quê. Porque nós não temos boas estatísticas. Não são revelados. Os hospitais, as clínicas, os próprios psiquiatras, os atendimentos de socorros, não notificam adequadamente. Então a pessoa morreu, eu acho que foi suicídio, não foi, mas foi porque está sangrando, né? Sei lá o que vai dizer lá. Mas foi suicídio. Ou se envenenou com alguma coisa e não se investiga. Então, as nossas estatísticas são muito falhas. Agora que eles estão tentando organizar. Olha só, 106.374 pessoas morreram em decorrência do suicídio de 2007 a 2016. É muita gente. Isso são os casos registrados. Estima-se que é muito maior do que isso. Ok? Oi. O meu microfone está atrapalhando? Ok. Ficou bonito. Oi, tudo bem? Eu estou me sentindo com alguma coisa colada aqui, mas tudo bem. Intoxicação é responsável por 18%. Enforcamento apresenta um índice de 60%. Total de ocorrência, 70% de tentativas de suicídio por intoxicação aconteceram por mulheres. As mulheres se matam mais do que os meninos. E os meninos com mais violência. As mulheres parecem que... A gente acha que os homens são mais impulsivos, são, mas quando fazem, eles fazem com maior dramaticidade. As mulheres se intoxicam, geralmente tomam uma medicação ou bebem alguma coisa que... Ok? Os dados indicam que os casos de intoxicação aumentaram em 5 vezes nos últimos 10 anos. Tá? Região Sul está alto, 25%. Eu quero chamar a atenção para isso. Nós estamos no Sul. E o que mais espanta é que nós estamos numa região em que as coisas estão relativamente bem. Tem outras regiões do país que estão pior. 25% é um número muito alto. Ok? Aqui começa. Quando se fala de doenças, de causas, eles vão relacionar alguns transtornos. E o que tem cada transtorno, ok?
de maior incidência em suicídio. Ok? Transtorno de humor. 35%. Eu não vou ficar falando de todos esses transtornos, mas eu quero que vocês prestem atenção a respeito disso. Isso é estatística. Ok? Segue lá os transtornos com depressão. Distúrbios psicóticos, e eu queria falar um pouco sobre isso. Às vezes, eu não sei que uma pessoa que está perto de mim está psicotizando. Resumindo, é saindo da realidade. A interpretação que um psicótico tem da realidade é extremamente distorcida. E não adianta você explicar. Ele não vai entender. A lente que ele tem dessa realidade é muito distorcida. Ele está dizendo, eu estou vendo aqui isto, ou estou vendo esse copo, e você diz, não tem copo nenhum aí. E ele diz, sim, tem um copo, porque ele está vendo um copo. Então, a sua explicação não serve para ele. O problema é que nós vamos ignorando os comportamentos das pessoas, os pequenos sinais que vão ocorrendo, ok? Eu quero que vocês prestem atenção a respeito bem nisso. Então, vamos lá. Entre os estudiosos do suicídio, não há um ponto uniforme sobre a classificação do suicídio, principalmente por causa da intenção. Alguns dizem assim, suicídio só pode ser, as classificações devem ser baseadas na intenção das pessoas se matarem. Ok? Por quê? Porque existe para-suicídio. Para-suicídio é algo que alguns nem encaixam nos comportamentos suicidas. Ok? Então começamos primeiro, comportamentos autolesivos. Aqui nós temos, as pessoas começam a se mutilar, se cortar, ou ter muitos acidentes. As pessoas que começam às vezes com pequenos acidentes. E observe se ela se corta e fascina o corte. Comecem a observar isso. Ok? E, me machuquei de novo. Me machuquei de novo. Aí tem um programa inconsciente rodando em que a pessoa começa a se conectar com esse tipo de coisa. Os estudos psicanalíticos sobre os comportamentos autolesivos dizem assim, que a pessoa, para suportar uma dor maior, prefere se cortar. Para suportar algo que eu não estou dando conta, é preferível sentir uma outra dor. A gente precisa prestar atenção nisso. Atos preparatórios. Aqui, a pessoa começa a pensar... na verdade, ela já pensou, mas já começa a planejar, a esquematizar como seria possível a maneira que ela morreria. Qual é a forma, qual é a data, qual é o horário? Eu sou um suicida fracassado e eu marquei na agenda, no calendário, o dia que eu ia me matar. E estava tudo certo, e eu estava ansioso para chegar o dia, porque como se fosse Natal para uma criança. O pior disso é que nós vamos começando a ganhar gosto por isso, de que, finalmente esse dia vai chegar. Ok? E aí, a tentativa de suicídio, que daí engloba todo um pacote que daí leva à perda da vida. Os comportamentos autolesivos podem, quando uma pessoa se corta, ela pode se cortar demasiado, ou como a gente diz, errar a mão. Ela não queria morrer, queria só se ferir, mas acaba morrendo, porque exagerou, ok? Então, quando se fala de para-suicídio, eu coloco dentro de comportamentos suicidas. Quando eu vejo alguém dirigindo perigosamente, isso é comportamento suicida. Quando eu vejo alguém bebendo demais, isso é comportamento suicida. Quando eu vejo alguém que não toma uma medicação que deveria tomar, é comportamento suicida. Quando eu vejo alguém transando sem camisinha, eu esqueci do público, isso é suicídio. Me perdoem.
Isso é tentativa de suicídio. Porque eu perco a capacidade de me proteger. Eu me exponho e tomara que eu morra. Isso é um programa inconsciente. O problema é que tem uma fronteira que nós não conseguimos mais trazer às pessoas. Então, a ajuda tem que chegar a tempo. Quando se trata de comportamento suicida, a ajuda deve chegar a tempo. E quando é que deve chegar? Ontem. Porque quando nós percebemos, o nível já está alto demais, de angústia, de ansiedade, do que quer que seja. Ok? A ID fala sobre 3 tipos de atos, maneiras de suicidar. O impulsivo, que geralmente são os homens, eles... acontece uma coisa, eu conheci um caso de uma menina e que ela termina o namoro, ela está no prédio e ela termina o namoro, eu conheci inclusive o apartamento, ela falou, olha, eu não aguento mais, vou terminar. Ele, é verdade? Sim. Você está acabando comigo? Sim. Ah, você vai se arrepender. Se atirou da janela. E ele conseguiu fazer algo do impulsivo para o teatral. Caiu, levantou-se, olhou para ela e caiu de novo. Ele conseguiu arruinar não só a vida dela, como de toda aquela família. O teatral ele faz um drama. Ele tem que ter público. Esses são aqueles que vão para os prédios e juntam a multidão, e que o pessoal fica lá em cima, pula, pula, pula. Esse é o teatral. E ele espera ter bastante gente, porque ele tem testemunhas, e testemunha de quanto ele é sofrido, e que como ele quer dar ibope. Ok? E ele é muito, muito, muito histriônico, precisa aparecer. O orquestrado é aquele que vai com muita calma. Ele faz o seguro de vida, ele planeja deixar a família bem, ele troca o pneu do carro, paga todas as contas, deixa tudo em ordem, tem o seu dia e se mata. Ok? Causas manifestas dos comportamentos suicidas. Transtornos psiquiátricos. Não vou ficar falando sobre transtornos psiquiátricos, porque eu não gosto muito das classificações. As classificações são baseadas em argumentos não muito sólidos, são muito subjetivos. E se você ler qualquer DCM, você vai se encontrar várias vezes. Não leia o DSM. Se você quer ficar doente, leia. O DSM é uma classificação de doenças mentais. Você vai se achar o tempo todo lá. No mínimo uns 15 transtornos, você vai sair dali. E já passa na farmácia e compra os seus remédios. Ok? Eu não estou dizendo que a mente não adoece, mas que nós precisamos ter cuidado com os diagnósticos. Tem crianças muito pequenas encharcadas de Ritalina. Só porque se agitam um pouquinho mais. Só porque não estão múmias na cadeira. Ok? Só porque são expansivas. E nós dizemos para as crianças, se comporta, engessa ela ali. Então dá Ritalina. Relações afetivas. Problemas, principalmente agora falando dos adolescentes, as grandes paixões do adolescente, que ele acredita, queridos, eu vou dizer para vocês, esse ou essa que você está apaixonado, não vai ser a última, pode acreditar. Sério, eu tenho cabelo branco, não vai ser a última. Eu sei que você não consegue acreditar nisso agora, mas em algum momento lembre disso. Principalmente quando você quiser se matar quando ela te deixou, quando ele te deixou. A gente acha que é a única pessoa. As relações afetivas promovem um turbulhão dentro da pessoa, que ela não dá conta. Lembre-se que eu estou falando das causas manifestas, eu não estou falando da parte oculta aqui. Ok? Então, se a gente fala, nossa, que raso, não é só isso. É só a parte manifesta. Lutos não elaborados. Meu pai morreu, fulano morreu, perdi tal coisa, minha empresa fechou. Eu não consigo lidar com essas perdas e a realidade da vida fica muito forte, eu prefiro a morte. Problemas familiares, do que quer que seja. Problemas financeiros, não vou conseguir pagar, vou morrer de fome,
qualquer coisa parecida. Doenças graves. Tenho um diagnóstico de um câncer, estou definhando, sei que vou morrer assim, então eu prefiro me acabar agora. Maus tratos, violência e abuso sexual. Tem que ter uma palestra só sobre isso e sobre as consequências. Maus tratos, violência e abuso sexual, sim, existe muito hoje. Inclusive no âmbito religioso. Então nós temos que olhar para isso. E principalmente dentro das famílias, dentro de casa. Maus tratos, violência, abuso sexual acontece muito dentro de casa. Mas não posso falar sobre isso agora, porque vai tomar muito tempo. Abuso religioso. Como estou numa igreja, quero ficar um tempo sobre isso. Abuso religioso ou abuso espiritual é aquele que perverte a identidade da pessoa, que a pessoa não pode ser humana. Não pode cometer erro. E se ela cometer um erro, é pesado demais. Ela não consegue sobreviver a isso. Oi? De novo. Não vão me convidar nunca mais. A orelha é muito grande, né? Orelha grande não. Eu não consigo prestar atenção. Ela está me chamando a atenção. Ela pediu para eu ser discreto. Abuso religioso transtorna a identidade da pessoa. E sabe qual é o pior? É que eu não tenho Suprema Corte para recorrer. Como assim? Um paciente chegou e falou, eu quero me matar. Ah, por que se matar? Ok, por quê? Porque eu cometi blasfêmia contra o Espírito Santo. E a Bíblia diz que não tem perdão. Eu tenho uma Bíblia no consultório, abri a Bíblia, li lá com ele. É verdade, está escrito isso. E quem disse que você cometeu blasfêmia contra o Espírito Santo? O meu pastor. Meu pastor me garantiu. E aí não tem Suprema Corte. Ele não pode recorrer a Deus para ajudar ele. Porque se ele fez contra o próprio Deus. Vocês entendem? Não tem saída. Então, já que eu vou para o inferno, é melhor ir um pouco antes, ou é melhor... E a única possibilidade, e eu quero que vocês me entendam, para ele, foi mudar a imagem de Deus. E a cura dele se deu o dia que ele entrou no consultório e, muito feliz, eu falei, o que aconteceu? Eu mandei Deus para o inferno. Sério? E agora? Eu vou ter que conhecer ele de novo. Cuidado com o tipo de Deus que vocês apresentam. A graça é maravilhosa, mas às vezes eu apresento um Deus bem de graça e depois um bem desgraça. E as pessoas não dão conta disto. Por isso que tem alto índice de suicídio entre pastores e mulheres de pastores. Isso é estatística. Cuidado. Porque se perdem nesse processo. Porque fica pesado demais carregar todas essas coisas. Queridos, somos bem humanos. E se não tivermos a capacidade, queremos ir para o céu, não queremos? Aprendam a viver aqui na terra, para com isso. Somos primeiro terráqueos. Mas eu quero ser perfeito do perfeito, do perfeito, do perfeito. Talvez tirar até o lugar de Deus de tão perfeito. Você vai morrer, você vai se quebrar. Seja bem humano. Se você conseguir ser um bom humano, está ótimo. Eu acho que Deus não quer que você não seja mais do que um bom humano. Está ótimo. Mas quando eu caio nisso, eu enlouqueço. Eu tenho muito medo disto. E pela experiência que eu tenho, está no mesmo nível de maus tratos, violência, abuso sexual, abuso religioso. Ok? Nós precisamos tomar cuidado com isso e aprendermos a acolher. Mesmo que eu não goste do que a pessoa fez. Acolher é a melhor forma. Sempre. Mesmo que eu tenha uma... Nossa, isso está difícil de engolir. Acolha. Você pode não gostar do ato, mas deve acolher a pessoa.
Antes de prosseguir, quando eu estava combinando a palestra, despede, olha, vai falar tais coisas. E vocês viram que eu sou bem organizado, pensamento meio maluco, não sei cumprir, então eu faço a checklist. Ok? Você está rindo por quê? Eu tenho que admitir, bem imperfeito. Então me pediram, você podia falar sobre como lidar com as frustrações. Caramba, gente, vamos ser humildes, vamos aceitar a vida como é. Por que eu não posso me frustrar? Por que você não pode receber um não? Uma mulher chegou desesperada porque o marido tinha morrido. E primeira sessão, segunda sessão, terceira sessão. Eu falei, por que seu marido não podia morrer? Ele olhou, ela estava muito brava com Deus, ele olhou assustado assim. Era o meu marido. Eu falei, por que seu marido não podia morrer? Por que algo ruim não pode acontecer comigo? Por que o seu namorado não pode deixar você? Por que você não pode ter dinheiro para pagar alguma coisa? Por que, gente? Sabe por quê? Na infância não foi ensinado a lidar com frustração. O primeiro reizinho foi nutrido demais. Ou Adão, sabe Adãozinho quando vai surgindo? Bem forte dentro de nós, não foi corrigido a tempo de aprender a lidar com as frustrações, aprender a receber o não. Pai, você dá tudo para o seu filho? Os pais gostam de dar tudo para os filhos. Quantos pais dão tudo para o filho? Não caíram nessa, né? Essa é velha. Alimenta o Adão quem dá tudo. Se você está dando demais, você está criando isso. Alguém que não sabe lidar com a frustração. Porque o mundo vai dizer não. Por que humildade? É mesmo diante da perda, aprender a se inclinar. Eu não dou conta disso. É maior do que eu não posso resolver isso. E eu vou ficar bem humilde aqui. Identificar mudanças de comportamento que indiquem cuidados específicos. E eu coloquei do lado querer ver. Não tem como identificar os comportamentos se você não quer ver. Nós temos processos inconscientes grandes demais. Você já reparou, já descobriu aquele que está usando drogas, já está viciado em alto índice? E ninguém na família percebeu? Não quer ver. Eu não consigo tolerar isso, então eu não vejo. Nossa, que esse negócio, que erva estranha, meu filho está tomando chá diferente agora? Chega com o olho com a pupila que é maior que a testa. Nossa, que legal, o que está acontecendo? Não está dormindo bem? E não enxerga. E não vai enxergar as mudanças de comportamento se não quiser ver. Para querer ver, eu tenho que ter uma responsabilidade. Primeiro comigo mesmo, porque se eu enxergar, eu tenho que fazer alguma coisa. Se eu enxergar, eu tenho que perceber que eu estou implicado. Se eu tenho um filho, uma filha ou alguém suicida, eu estou implicado nessa história até os ossos. E para enxergar isso dói muito. Atendi uma mãe que descobriu que a filha estava usando droga e com alguns comportamentos sexuais que ela não gostou nada. E então a filha grande, e eles bateram muito na filha. E isso ajudou bastante a filha, porque no outro dia ela saiu usar mais droga e bebeu bastante. Ficou bem bom o quadro, melhorou bastante. E a mãe falou, eu não entendo. Eu falei, quando você vai lidar com a sua frustração de que a sua educação não deu certo? Que a sua filha não é nada daquilo que você tinha planejado. Quando eu digo que a sua educação não deu certo, eu não estou corrigindo a educação dela. Nós não podemos prever todas essas coisas. Isso é arrogante demais. Se eu cumprir o manual lá, tal, vai dar tudo certo. Talvez. Sugestão para criar espaços de diálogo sobre assuntos polêmicos. Aonde fazer espaços de diálogo? Em todo canto. Parabéns a essa igreja que está abrindo. Eu não me lembro de uma igreja que abriu para falar sobre um tema tão pesado. Vocês estão afundando aí na cadeira. Gente, eu não tenho como falar de suicídio sem... Respirem um pouco. Tem pessoas que estão com a respiração curta, porque vai tensionando. Não precisa, está tudo certo. Mas eu tenho que falar abertamente isso.
Criar espaços como esse. Criar espaços em casa, criar espaços na escola. Falar, 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 falar. Não tem que ter tabu. O tabu do suicídio é que provoca ele, ou que promove ele, talvez seja assim. Mas quando se fala claramente sobre isso, se o seu filho pudesse chegar claramente para você e dizer, nossa, eu estou pensando em me matar. Nunca que um filho faz isso, raramente. Porque nós não criamos o hábito de permitir que o filho fale tal coisa. O filho pode falar para o amigo, não vai falar isso para a gente. Por quê? A nossa comunicação está muito ruim. Ou eu já vou mostrar toda a regra, ou vou abrir a Bíblia e dizer que ele vai para o inferno, torrar para sempre, que não sei o quê. Você acha que vai dar certo? Bem menos, né? Então, aonde criar espaços, usem a criatividade de vocês. Por favor, brasileiro é muito criativo. Em qualquer lugar vocês podem falar sobre esse tema. Qualquer adolescente que você sentar do lado. Mas, principalmente, fale sobre vida. Uma adolescente chegou, que nós estamos apoiando, e e aí, como estão as notas? Tive prova hoje. Quanto você tirou? Nota máxima. Que legal, parabéns. Abracei ele e tudo. Eu falei, cara, essa é a única maneira de você ir para frente, estudar. Ele é muito pobre. Eu falei, você quer vencer a pobreza? Vai estudar. E você tem um potencial incrível. E eu ajudo ele nessas coisas, nós ajudamos ele nessas coisas. E ele sai feliz. Sabe por quê? Ele diz que a mãe dele grita o tempo todo com ele. E xinga ele o tempo todo. E diz que ele não vai ser ninguém. E eu conversei sobre suicídio com ele. Quando eu disse, estude, viva. Quando eu coloquei diante dele um futuro. Isso é falar sobre suicídio. É falar o contrário. Simplesmente assim. E toda vez que alguém critica ele, não perturbe esse menino, ele tirou nota máxima. Era 2, tá? Porque era o que valia a prova. Mas tudo bem. Prevenção do suicídio e doenças mentais. Diferenciação. Eu vou pegar um aspecto. Bowen, ele fez um estudo das relações familiares, na verdade ele era um psicanalista, e ele começou a olhar que as famílias influenciavam muito mais, e colocou a família no divã. Primeiro no divã mental, ele começou a estudar a própria história, e ele olhou o seu papai, sua mamãe, suas avós, seus bisavós, e ele começou a ver, eu estou repetindo um monte de coisas. Muita coisa. Que horas que eu tenho que encerrar? É 15? Ou 40? É 7h30. 7h30. Ok. Bowen trabalhou a triangulação e ele disse o seguinte, que a única maneira de que a pessoa possa evitar ter problema de saúde mental é diferenciar-se da sua família de origem. É ser exatamente quem ele precisa ser. Sair da massa da família purê de batata, que vive junto, que todo mundo é igual, que tem que fazer todas as coisas. Todo mundo é médico, todo mundo é dentista, todo mundo é isso. E a pessoa não pode ser quem ela é. Enquanto as pessoas tiverem que pedir permissão para serem quem elas são, para serem quem são, elas vão adoecer. Eu atendo um menino que ele quer ser ator, e o pai quer que ele seja médico. Porque vem de uma geração de médicos. E ele quer se matar. Eu digo, olha, vai fazer teatro, pare com isso. E o pai não está gostando. Ele fala, eu estou pagando consulta para ele ser médico. Desculpa aí. Eu só sorrio, né? A gente só sorriu. Como aprender a lidar com as frustrações desde a infância? Aquilo que eu falei. Dizer não. Como ajudar quem está em uma situação assim? A cura é o vínculo, é o amor. E eu vou falar isso mais adiante. Ok? Aspectos ocultos. Nós precisamos entender o que está por detrás do suicídio. A carta do suicida não é o que ele fala, não é aquilo que está escrito ali, mas a mensagem do suicídio. O que de fato está por detrás. Todo comportamento suicida tem uma mensagem. As pessoas descobrem geralmente depois que a pessoa morreu. Nós temos que ler antes. Quando uma pessoa está tendo um comportamento suicida, eu preciso parar e ver o que é que está por detrás disso.
Qual é a mensagem? O que essa pessoa quer? E muitas vezes ela está denunciando algo nela ou na sua família. Algo que ela não está dando conta. Ou algo que essa família está processando dessa forma. De forma equivocada. Falando em Bowen, ele fala de triangulação, mas o Harley fala de triângulo perverso. Quando uma pessoa está envolvida num triângulo perverso, ela está em risco de suicídio alto. Principalmente se for um adolescente. Por quê? O que é um triângulo perverso? Ele tem que ter um vilão. É alguém que está fazendo mal. Tem que ter a vítima. Alguém que sofre. Por exemplo, o meu pai é um vilão e ele briga e bate na minha mãe. Ok? E o filho é o herói. Ele faz uma triangulação. Ele está ali no meio, tentando salvar a mãe. Mas tem uma coisa importante aqui. Ele é leal a essa mãe, mas também tem que ser leal a esse pai. Porque ele também ama esse pai e não pode escolher. E ele está numa pressão. Quando é assim, eu chamo de elo frágil. Ele está numa posição de manter esse casamento, essas relações. Não vai dar certo, ele vai ser esmagado, a pressão é muito grande. Filhos, se o casamento do seu pai e da sua mãe está mal, isso não é problema de você. Cai fora. Isso é um problema deles. Seja só filho. Não tente salvar. Não vai dar certo. Você não vai conseguir. E sabe como eles conseguem fazer para manter o casamento? Algum comportamento disfuncional. Tentativa de suicídio é ótimo, porque daí os pais vão ter que conversar, pelo menos sobre o filho problemático. Usar drogas é ótimo, os pais vão ter que conversar pelo filho usuário de droga. E assim, o filho herói mantém o casamento disfuncional. Fica um bebezão, não sai de casa, adoecido ou talvez morra. Mas é um herói. O Hellinger diz que o herói sempre fracassa. O herói sempre fracassa. É um clássico na clínica isso. Leitura da mente alheia. Maldalvsky, inspirado em Freud, fala da leitura de inconsciente para inconsciente e de pré-consciente para pré-inconsciente. É muito interessante os estudos sobre isso. Eu vou pegar um exemplo. Entrevistei uma família que tinha um menino com comportamentos suicidas. E eu, para a mãe, perguntei, e como é seu filho? Ele dá trabalho? Ah, pelo amor de Deus, é de morrer. Não fale essas palavras para um psicólogo, ele adora. Ah, de morrer? Ok. E como? Ah, dá muito trabalho. Nossa, ele deu trabalho, eu imagino, a senhora tem uma cara de cansada. Ah, é verdade, meu Deus do céu. Olha, queria nem que tivesse nascido. Às vezes, eu não queria nem que tivesse nascido. A criança capta isso. Ela não é que ela sabe literalmente que a mãe pensa isso, mas ela capta de alguma forma e entende, é melhor eu morrer. E eu quero dizer, os estudos de leitura de mente alheia são fantásticos. E aqui não tem nada místico, ninguém está falando que é algo, ok? É simplesmente um fenômeno humano. As esposas são ótimas para captar a mente alheia do marido. Ok? E não recebem nenhum espírito para fazer isso. Elas só olham. E eles tremem, né? Entendem tudo. É verdade, eu fiz isso. Isso é captação da mente alheia. Atendi um homem suicida. E chamei a sua mãezinha velha, bem velhinha. E eu falei, o que aconteceu na gestação dele? E ela começou a chorar, eu tentei matá-lo. Como você fez isso? Com as agulhas, vocês sabem essa história? E o menino nunca soube disto. E esse homem agora diz assim, eu só sei que eu preciso morrer. Uma hora a conta é apresentada. Uma hora a conta vem. E é com isso que nós estamos lidando. E agora eu atendo os dois juntos. Até que ele aprenda a receber essa mãe como mãe, não como uma mãe que mata.
É mais profundo. Então, ficar na parte manifesta dos comportamentos suicidas, nós vamos medicar, a gente vai algemar, a gente vai qualquer coisa. Eu preciso entender qual é essa parte doida, maluca e profunda que sustenta os comportamentos suicidas. Contrato narcisista. No contrato narcisista, os pais desejam que o filho seja de determinada coisa e ele corresponde a isso. Ele tenta corresponder a isso para ter um lugar. Só que isso uma hora não dá conta. Pais, vocês não são donos dos filhos de vocês. Vocês não podem determinar o futuro deles, que eles vão ser assim, assim, assado. Vocês podem educar com muito amor, podem orientar, podem indicar caminhos, mas vai chegar um momento que eles vão decidir isso e devem fazer isso. Se você fez isso bem, eles vão escolher bem. Lembre-se, o seu filho, sua filha, pode seguir um caminho que você não traçou para ele. Eu sei que vocês detestam que eu fale isso, mas eu não posso dizer outra coisa. Essa é a verdade. O seu filho pode querer ser bailarino. Deus me livre. Jogador de futebol? Não ser nada, né? O nem hoje em dia, né? Pacto denegativo. O pacto denegativo, ele tem a ver com um processo em que os implicados fazem um pacto de sobrevivência. E tudo aquilo que não pode ser superado, ou que ameaça o vínculo, é escondido. E geralmente a ponta, o mais fraco, começa a carregar. Aqui a gente pode lembrar do conceito de bode expiatório, que eu vou falar um pouco mais adiante. Se não for agora. Sintoma. Quando nós olhamos um sintoma, eu percebo em que a família está doente. Quando sento uma adolescente suicida lá, eu pergunto em que essa família está doente. O que precisa ser assassinado nessa família? O que precisa morrer nessa família? Então, o sintoma é algo do grupo, não é do individual. Eu gostaria que fosse do individual, porque pelo menos essa peste que está me atrapalhando, que fez isso, é ele. Mas quando eu entendo eu também faço parte desse sintoma e muitas vezes sustento ele. Então, o sintoma, ele denuncia uma desestruturação familiar, ok? Bode expiatório. Vocês lembram lá do bode? Uma vez por ano se reunirá toda a congregação, e daí o bode, ele achava que ele era lindo, maravilhoso. Ele chegava lá, todo mundo olhava, uma hora todo mundo se ajoelhava. E o bode feliz, nossa, todo mundo se curvando diante de mim. E o sacerdote colocava a mão na cabeça do bode, nossa, está me abençoando, coisa mais linda que eu sou. Só que quando todo mundo estava ajoelhando lá no deserto, confessava os seus pecados. E era lançado sobre o bode. Os pecados. Isso acontecia ano após ano. No outro ano eles fariam de novo. Mas tem uma coisa muito perversa nesse bode, sobre esse bode. O próprio cuidador, acredito eu gosto de pensar isso, pegava e colocava uma cordinha no pescoço do bode, ia para o deserto, bem longe, e depois dava um tapa, ou chicoteava ele, esse bode saía louco com os pecados do povo, para levar bem longe da congregação, bem longe do e morria. Não era incomum achar ossadas. Esse é o papel do suicida. Muitas vezes. Ser o bode expiatório. Eu carrego tudo por vocês. E com muito amor ele carrega. Ele é imolado pela família. E os estudos mostram que as famílias precisam visceralmente de um bode expiatório. Quanto maior o conflito, quanto maior as relações complicadas, quanto mais segredos e mitos dentro da família, maior deve ser o sintoma e o bode. Nagy escreveu sobre lealdades invisíveis. E as lealdades invisíveis são a que nós estamos ligados. E de que forma e por quê? Aqui tem uma questão intergeracional ou transgeracional. Às vezes estamos leais a coisas lá de trás.
Um homem de 40 anos chegou, tenho vontade de morrer. E quando nós fomos trabalhando com ele, ele falou, mas eu não tenho motivo, eu só quero morrer. Então, quando nós fizemos a árvore genealógica dele, descobriu-se que na Segunda Guerra, um tio de 40 anos, tio-avô, tio sei lá o quê, a guerra já tinha acabado e 2 irmãos tinham fugido. E eles estavam escondidos numa casa e o outro falou para ele, vamos beber num bar? Não, não vou ficar aqui. E o outro foi beber. Quando ele voltou, o irmão tinha morrido, porque acharam ele e mataram. Esse que sobreviveu se enforcou, porque não aguentou o peso. Ele tinha por volta de 40 anos. O que é mais incrível, se você olha na família, por volta dos 40 anos, em cada geração, tem alguém que se mata. Lealdade invisível. Eu ia pedir para ler para mim... Então, já vou falar sobre isso. Nós somos ligados a uma árvore. Umas mais tortas, umas mais em perigo, umas mais bonitas, umas mais floridas. Mas aonde nós nascemos é o lugar certo. Aonde você nasceu é o lugar certo. E você não pode mudar isso. Trate de fazer as pazes. Porque todo o patrimônio genético está dentro de você. Seu pai, sua mãe, seus avós, seus bisavós, seus ancestrais. Eu ia pedir para ler Mateus 1, é uma genealogia. A Bíblia está cheia de genealogia. Por que eles gostam de lembrar? Eles gostam de lembrar quem está dentro deles e quem pertence. E tem pessoas não muito legais na genealogia lá. E eles falam, filho de fulano e de fulano, que não era muito legal. Não existe não vínculo. Não é possível não haver vínculo. Você pode não gostar do seu pai que te abandonou, da sua mãe que te bateu, de fulano. Não existe não vínculo. O vínculo ou ele vai ser tenso ou harmonioso. E diante da família, não existe. Rompi os vínculos com a minha família. Para de lenda. Conta outra. Como você rompe o vínculo? Vai mudar de sangue? Vai mudar sua genética? Eles estão todos dentro de você gritando. Eu acho muito legal que quando os filhos não gostam muito de um pai, eles ficam muito parecidos, inclusive fisicamente. Na genética eles ficam, pai, pai. Ele olha no espelho todo dia, pai, pai, pai. É maravilhoso, é um castigo muito legal. Ou a mulher se parece com a sua mãe, que ela irrita, ela fica muito mal. Atendi uma mulher e falava muito mal da mãe, e que odiava a mãe, e que não sei o quê. E daí chegou o marido, e o marido, é igualzinha a mãe dela. E eu rio, né? Vocês sabem como eu sou. E ela fala, vou ter que pagar para isso, por isso? Eu rir dela. Não tem. Aquilo que você mais rejeita, mais se cola a você. Não adianta se matar. A solução está no vínculo, então. O que adoece? Fracassar no amor. Fracassar em sentir, expressar e receber amor. Amor cego. Amor cego é quando eu me meto onde eu não deveria. Quando o filho se mete na relação do casal. Ou quando tenta carregar alguma coisa pelos pais. Aí eu adoeço. A maioria dos problemas na clínica é porque as pessoas fracassam em amar. Fracassam em receber o amor. E fracassam em expressar o amor. O que cura? A conexão com o amor. Amar-se plenamente. Amor que enxerga. O amor que enxerga pode olhar para a família e dizer, querido pai, querida mãe, vó, tio, irmão, mesmo que você tenha sofrido, mesmo que vocês tenham problemas, mesmo que vocês não tenham sido felizes, eu vou ser feliz. Eu vou viver a minha vida muito bem, em homenagem a vocês. E não vou fazer lealdade invisível. Mas é muito difícil, porque eu sinto culpa. Eu sinto culpa se eu prospero mais do que os meus pais. Eu sinto culpa se meu irmão morreu de determinada coisa e eu estou saudável e aqui. Eu sinto culpa. E o Helling diz, não é possível não ter culpa. Aceita a culpa. Ok, está tudo certo. Mesmo com culpa, eu carrego a minha parte. Mas eu vou viver
E vou ser muito feliz em homenagem a todos vocês. É como se eu olhasse para a minha árvore e dissesse, vocês pagaram um alto preço para que eu chegasse até aqui. Por causa disso, eu vou fazer algo de bom e deixar algo de bom aqui. Você quer trabalhar com suicida? Deixe vida para ele. Deixe uma mensagem que ele pode deixar algo vivo. Ou pode deixar algo bem morto. Conexão, harmonizar os vínculos. Voltar para a família. Obrigado. Eu tentei não atrasar tanto. Ah, tem mais 15. Ok. É que eu comecei a correr, meu Deus do céu. Muito bem, agora nós vamos abrir para perguntas. Então, se tiver algum assunto que você gostaria que o Washington explanasse um pouquinho mais, ou que você ficou em dúvida, ou não foi dito aqui, você gostaria que fosse apresentado, então você pode fazer sua pergunta. Temos o Supimpa e o Felipe com os microfones, então levanta a sua mão, que o microfone vai até você. Já. Pode cantar também. Nossa, eu fui... Ah, vai lá. Okay. Boa noite a todos. Oi, você é quem? Meu nome é Zildete. Tudo bem? E eu descobri agora, faz um ano, que o meu filho tem o déficit de atenção com hiperatividade. E eu não sei lidar com Que essa idade situação. que ele tem? Ele tem 9 anos. Uhum. E ele já falou para mim, assim, com 9 anos, fazendo chantagem, eu vou me matar. Eu vou me jogar da laje. Eu vou me embora. Aí, tipo O que há de errado com seu filho? Oi? O que há de errado com seu filho? Não sei. O que você acha que tem de errado com ele? Eu não sei, tipo, eu estou vivendo uma história nova, assim, eu não sei lidar, entendeu? Com a situação. Venha cá, venha cá. Eu preciso de um menino, um que gosta de subir no palco. Venha cá. Um menino. Qualquer menino, um homem, um garoto que venha cá. Isso. Você coloca aqui. Esse é seu filho. Olhe para ele. Silêncio agora, por favor. É terapêutico. Nunca perca uma oportunidade de ajudar. Olhe para o seu filho. Solte os braços. Olhe para ele. Diga, querido filho. Querido filho, Está tudo errado com você. está tudo errado com você. Você deveria ser bem quieto. Você deveria ser bem quieto. Como é falar isso? É brigar. Como você se sente em falar isso? Eu me sinto com raiva Raiva do quê? do comportamento dele. Diga para ele, eu tenho raiva. Eu tenho raiva Eu tenho do raiva seu de você. comportamento. Eu tenho raiva de você. Ele te envergonha? Sim, ele me agride. Diga para ele, você me envergonha? Você me envergonha. Eu estou com vontade de te agredir agora. Eu tô com Eu vontade- estou com vontade de te agredir agora. Você. Ficaria também, querida. Como é ouvir isto? É confuso. É confuso. É bastante sério. É bastante sério. É. É bastante sério. Nós rimos quando a ansiedade vai aumentando. É bastante sério. Vamos tentar ajudar aqui. É confuso, acho. Eu, como filho ou como fora da situação? Você é o filho dela. Como é ouvir isso? Eu não entendo isso. Eu não consigo compreender. Olhe para ele. Querido filho, Querido filho, você é perfeito. você é perfeito. Respire. Olhe para ele. Ele saiu de você. Sim. Olhe para ele. Querido filho, Querido filho,
Você é meu filho perfeito. Você é meu filho perfeito. Não há nada de errado com você. Não há nada de errado Eu com é que não você. sei lidar com isso. Eu é que não sei lidar Nós com é que não isso. sabemos lidar com isso. Nós é que não sabemos lidar com isso. Como é falar agora isto? É mais leve. Ok. Como é ouvir isso? Eu me sinto mais confiante, mais seguro, mais amado. Respire. O seu filho precisa de uma mãe que olhe para ele e diga: você é muito perfeito. Não escute o que estão dizendo por aí. Não há nada de errado. O seu filho só tem uns 2 ou 3 morando dentro dele. Aí, talvez ele não precise de Ritalina. Ele toma. Talvez ele precise de uma mãe que diga: você é muito perfeito. Não há nada. Onde está o pai? Abandonou. O pai abandonou. E ele que tem um problema. Um homem aqui, por favor. Um homem. Se coloque aqui, por favor. Aqui. Solte os braços. Diga para ele: querido filho, Querido filho, esse é seu pai. esse é seu pai. Ele não presta. Ele não presta. Ele não é bom. Ele não é bom. Ele nos abandonou. Ele nos abandonou. Como é falar isso? É difícil. Aham. É difícil. Como é ouvir isso? É confuso, é estranho também. Confuso e estranho. Tem que ficar maluco mesmo. Como é ouvir isso? Que ela está falando de você. Não consegui me colocar na situação, né? Ok, se coloque. Olha aqui. Querido filho, Querido filho, veja, veja, você é perfeito. você é perfeito. Veja, Veja, esse é seu pai. esse é seu pai. O melhor para você. O melhor para você. Eu escolhi ele para você. Eu escolhi ele para você. Desculpe quando eu falei mal dele para você. Desculpe quando eu falei mal dele para você. Eu escolhi ele Eu escolhi ele para ser seu pai. para ser seu pai. E agora eu falo mal dele para você. E agora eu falo mal dele para você. Isso não tem coerência, filho. Isso não tem coerência. Deve enlouquecer você. Vai enlouquecer você. Você está entendendo? Esse é seu pai. Diga. Esse é seu pai. Olha para ele. Esse é seu pai. Diga, continue dizendo. E você olha aqui. Só olha aqui. Esse é seu pai. O melhor para você. O melhor para você. Olha aqui. O que aconteceu entre nós dois O que aconteceu entre nós dois é nosso. é nosso. A criança não tem nada a ver com isso. A criança não tem nada a ver com isso. Como é falar isso? É não, difícil, é a difícil não usar a criança. É bem difícil. Olhe. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Você precisa de uma mãe Você precisa de uma mãe e de um pai. e de um pai, Não de Ritalina. não de Ritalina. Como é falar isso? Mas e se o pai não quer saber? Essa é uma outra coisa. Você precisa permitir que esse filho olhe de uma maneira diferente para esse pai. E olhe diferente para você. Não como uma mãe que quer que ele seja uma coisa que ele não pode ser. Mas uma mãe que acha ele bem perfeito. Ele deve ser maravilhoso. Ele é parecido com o pai? Lembra um pouco. Lembra? Fisionomia. Brigue com o seu pai, com o seu ex-marido e não com o seu filho. É com ele que você tem problema. Esse menino não precisa carregar as coisas, senão ele vai ter uma agitação enorme dentro dele. Realmente ele tem. Oi? Realmente ele tem. Ah, eu também teria. Uma outra coisa, eu teria vontade de me afastar de você porque eu não consigo ser perfeito. Na- E teria uma curiosidade enorme de saber quem é este. Às vezes nós só olhamos o manifesto, temos que olhar o que é oculto. Como você está? Me sinto mais seguro mesmo sabendo que ele não era
Mesmo sabendo que Me ele sinto, não, perdão. mais seguro, mesmo sabendo que ele não era uma boa referência, mas que ela está assumindo esses erros, que é isso, né? Ok, Não tem o que mudar. é um bom início. Muito obrigado. De nada. Obrigado. Aqui uma pergunta. Cuidado com as perguntas, eu posso intervir. Boa noite. Na verdade, a pergunta é de uma outra pessoa que está assistindo pela internet. Ela me mandou uma mensagem. E deixa eu só achar aqui. Que a gente já conversou bastante. Ela falou assim, você comentou sobre os laços de familiares, né? E ela gostaria que você falasse sobre filhos adotivos que não conhecem os pais. O filho adotivo é uma árvore sem raiz. Os pais biológicos nunca poderão ocupar este lugar. Nunca. Vocês podem ser bons pais biológicos, bons pais adotivos, bons pais amorosos adotivos, mas nunca poderão ser pais biológicos. Não existe o registro. Nós gostamos muito de dizer que podemos nos colocar neste lugar. Não é verdade. Eu vou contar um caso. Não posso, estamos via internet. Não posso. Mas tem filhos adotivos que não sabiam que eram adotivos e olha para a mãe e diz, mamãe, eu sei que você é minha mãe, mas por que eu acho que tem uma mãe chorando por mim? Lembra da transmissão? Cada partícula nossa, cada célula nossa quer o nosso papai e a nossa mamãe. Mesmo que eu diga que não, tá? Mesmo que seja para entender porque eu fui abandonado, porque você me deixou, porque você não gostou de mim, qual é a cor do seu cabelo, do olho, o que quer que seja. Eu diria para essa ouvinte, se você é adotiva, olhe para o seu pai e para a sua mãe biológicos e diga, eu não consigo entender, mas eu preciso muito de vocês e eu tomo vocês no meu coração. Talvez um dia nós possamos nos encontrar, talvez nunca, mas eu tenho muita necessidade de você. Você não precisa se matar por causa disso. Se conecte aos seus pais. Eu tinha muito para falar sobre isso, mas não posso. Uma pena ela não estar aqui, eu ia adorar a intervenção. Obrigado. Mais alguma? Sim ou não? Sem o microfone? Sem microfone não pode ser, porque as pessoas precisam nos ouvir. Exponha-se, Jubal. Desculpe. Washington, pode acontecer suicídio emocionalmente e não fisicamente? Pessoas que estão morrendo, se matando emocionalmente? Primeiro se morre emocionalmente e depois fisicamente. Esta é a ordem. O suicida já está morto emocionalmente. Primeiro emocionalmente, depois fisicamente. Aqui na frente. Boa noite a todos. Eu tenho uma pergunta, na verdade, ela é de vários amigos e colegas meus, né? Tem vários casos no mundo que a gente vive, que é o mundo LGBTQIA, né? E tem vários amigos e colegas que se suicidam pelo fato de falarem para a família que eles são gays, homossexuais ou transexuais. Essa é a minha pergunta. O que eles devem fazer para não se matarem? Você viu a intervenção dos perfeitos? Do filho perfeito? Essa pessoa eles precisam se achar perfeitos. Quando eu não sou o que não posso ser,
eu tenho vontade de me destruir? Talvez essas pessoas possam dizer, eu sou perfeito do jeito que eu sou hoje, pela minha história, pelas condições que eu tenho, pelo conhecimento, e por aquilo que até agora eu sou. Até agora eu sou perfeito. O problema é que nós queremos colocar as pessoas dentro de uma forma, e nem todo mundo se encaixa dentro dessa forma. Nem todo mundo. Eu diria um baita não para o mundo, diria um baita sim para a vida. Já que estamos dentro de uma igreja, eu acho que tem um Deus de braços bem abertos, que não pergunta, ei, mostra a sua carteirinha. Qual é a sua orientação sexual? Ele está de braços abertos, dizendo, você é perfeito, você é meu filho perfeito. Pena que não tem ninguém para fazer uma intervenção aqui. Obrigado. Você é perfeito? Uhum. E ele sabe que é. Oi? Você quer perguntar? Vamos lá, Débora, capricha. É que eu acho que todo mundo deve ter muita pergunta, porque é tanta informação que a gente fica meio atordoado. A gente podia Não se matem, por favor. A gente queria te ouvir mais, assim, até tarde. Mas eu fiquei elaborando aqui, então, em relação à minha família, né? Então, já que é para expor, já que tem essa liberdade. Então, na minha família tem 3 casos de tentativa de suicídio, e eu me sinto muito impotente diante disso tudo, por ser a filha mais velha, então é um pai, são 2 irmãos, e como que a gente, como família, e eu busco ajuda, no meu trabalho eu também lido com isso, e eu fico me sentindo um pouco impotente, não quero me sentir culpada se acontecer, e como tem muitas famílias aqui, eu queria saber como que a gente lida com isso, porque você faz até um ponto, mas chega um ponto que você não tem como controlar a pessoa, se ela não vai se jogar, se não vai tomar veneno, se não... Essa angústia que causa no familiar de uma pessoa que é um suicídio em potencial, assim. Lembra quando eu falei do Bowen, que ele disse que a solução é diferenciar-se da família de origem? Às vezes nós precisamos ter um afastamento. Mas você não disse que é vínculo? Eu me vinculo afastado. Eu vou tentar me explicar melhor. Não carregue aquilo que não é seu, o que é grande demais para você, porque senão você vai ser sugada para isso. Ok? E guarde energias para o dia ruim. Você já tentou tudo? Deu certo? Às vezes não sou eu. Às vezes não é o familiar que tem acesso à pessoa. Às vezes o familiar é a pior pessoa, porque está dentro da mesma doença, dentro do mesmo sistema, dentro do mesmo conflito. E tudo que você falar será distorcido. Você quer meu mal, você não me entende, você não sei o quê. E porque conhecem todos os seus defeitos também. Mas às vezes uma outra pessoa, ele pode colocar um status de perfeito, de melhor, e pode ouvir. Você entende? Eu acho que aí você vai precisar confiar um pouco mais. E ficar atenta. Quando puder fazer alguma coisa, faça. Eles não morreram, não? Não são bons suicidas, ainda bem. Obrigado. Alguém mais tem pergunta? Acho que 2 questões. Uma, como professor, né? Quando nós sabemos que existem alguns alunos, um ou outro aluno, enfim, que já tentaram suicídio, talvez, como poderíamos ajudar de alguma forma? Sempre que há tentativa de suicídio, eles estão pedindo... O suicídio é um pedido de socorro. Sabe, tenta fazer algum tipo de encaminhamento. Depende do local que você está. Ok? Mas, sim, precisa de acompanhamento psiquiátrico. Sim, precisa entrar com medicação. Ah, mas você falou que é medicação. Não falei nada.
Falei que em alguns casos é exagero. Diante do suicídio, precisa ter uma contenção, ok? Para a pessoa parar. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, apoio psicológico. Primeiro pelo manifesto. E depois a entender o que é que está por detrás ali. Mas precisa ter coragem, vocês perceberam? Que para olhar para o que está por detrás tem que ter coragem, porque às vezes é muito feio. E eu tenho que ver a minha responsabilidade. Mas como professor, vocês têm uma missão muito ótima, porque vocês podem falar sobre vida, sobre ressignificação, sobre o que se pode fazer de diferente, ou falar de superação, ou mostrar exemplos de superação. Os suicidas não conseguem ver isso. Eles só conseguem ver o lado negro da vida. E se a gente consegue apresentar isso, uau, fantástico. É uma missão muito bonita que você tem. E talvez você poderia usar esse espaço para isso. Contra-ataque à morte com vida. Essa é uma boa coisa, na minha opinião. Já a segunda você já respondeu. Ok. Agora a pergunta é minha. Ótimo. Quando tem casos de alteração hormonal... Ok. Me perguntaram quando a mulher tem problema de alteração hormonal, se isso era demônio ou hormônio. Eu acho que é demônio. Porque os homens sofrem muito com isto. Ok, eu queria fazer uma piada, já fiz, pode continuar. Na verdade, não é uma alteração hormonal que é mensal da mulher. São alterações hormonais São mais demônios intensas. piores ainda. São piores. No caso de, por exemplo, medicamentos, né? E aí vem esse pensamento de morte. Mas a minha pergunta é, isso é algo que foi potencializado, isso que já existia foi potencializado pelos medicamentos, né, por essa alteração hormonal, ou realmente pode causar, um remédio pode causar isso? O remédio pode causar isso, não, sem dúvida. Mas eu tenho a impressão de que sempre já está na pessoa. É igual o bêbado. O bêbado é alegre, o chato, o que grita, o que canta e o que dorme. Já está dentro dele. Se ao tomar a medicação sai esse demônio, ou seja, o hormônio de você, ou de quem quer que seja, é porque já está dentro. Tem que ter um gancho sempre, ok? E eu diria que quando os hormônios não estão em atividade, tratar esse gancho. Por que essa minha sombra aparece tão forte? Porque esse meu desapego com a vida aparece num momento em que uma substância favorece a isso. Eu não confiaria nisso, eu olharia muito, muito, muito para a minha sombra. Os evangélicos não gostam de olhar muito para a sombra, porque lembram do diabo. Não é disso que eu estou falando. Olhar para a nossa sombra é olhar para as nossas trevas. Para de olhar para a luz te cega e você se acha o máximo. Olha para a sua sombra o que você tem que trabalhar. Mas seja bem honesto, porque às vezes dói muito. Obrigado. Quando a gente consegue identificar alguém que está precisando de alguma ajuda, qual que é o critério que a gente consegue encontrar para buscar um psicólogo ou um psiquiatra? Porque eu fiz um acompanhamento com uma psicóloga uma vez e eu nunca tinha pensado em me matar, nada. Eu estava só muito triste, eu estava, sei lá, entrando em depressão e ela me incentivou, não foi bem um incentivo, assim, mas ela me instigou a pensar nas vezes que eu já pensei em me matar. E eu nunca tinha pensado nisso, mas a partir daquele momento eu comecei a pensar se eu já tinha pensado em me matar. Eu acho que eu sou um suicida e não sei. Não, eu amo minha vida. Mas eu tive contato com algumas... Perguntas erradas, com todo respeito, às vezes fazem eclodir coisas equivocadas. Não preciso cutucar algumas coisas. O protocolo é, se a pessoa está em risco, sempre se oferece todo tipo de ajuda possível. Criar demônios não favorece. Às vezes a pessoa nunca pensou em se matar e eu dou a ideia. Ok?
Eu sou dos que perguntam diretamente, você já pensou em se matar? Não ou sim, o que quer que seja, a resposta já é o suficiente. Se diz não, ou eu não vou ficar, mas tem certeza? Olha que você tem jeito de que... Não fico muito nisso. Porque se nós vamos confundindo, principalmente o profissional, ou o pastor, ou alguém que tem autoridade sobre o outro, cuidado com a tua palavra, tem poder, tem sugestão hipnótica a tua palavra. E as pessoas acreditam. Às vezes nem sempre a gente fala que é certo. Olha, nem tudo que eu falei aqui é certo. Eu acho que é, mas pode ter certeza que não. Ok? Então vocês podem ter um bom filtro aí. O protocolo é, alguém necessita, põe em marcha toda ajuda. Se está em dúvida, observa. Ok? Porque se você está em dúvida, significa que o seu olhar não está na negação. Você quer ver. E daí você vai conseguir ver. E eu me tornaria bem amigo dessa pessoa. Aí ela conta. Vínculos sempre ajudam. Ok? Obrigado. Mais uma pergunta rapidinho do pessoal que está acompanhando pelo Facebook. É a seguinte pergunta que uma pessoa fez. Uma mãe que desejou perder o filho na gravidez, sem tentar nada para provocar essa perda. E depois esse filho adulto não consegue gostar de viver e pensa na própria morte. O que essa mãe pode fazer para se perdoar ou para resolver de alguma forma esse trauma ou essa marca do passado? Minha querida, você é perfeita. Deixa disso, solta isso. Aconteceu faz tempo, solta isso. Eu não sei se o seu filho está querendo se matar por causa disso. Pode ser para um monte de coisa. Talvez você não conheça tão bem o seu filho assim. E os pais geralmente não conhecem, porque os filhos não contam tudo para os pais, e está certo de não contar. Não carrega, isso é grande demais. Isso é grande demais. Agora, se no processo terapêutico, numa reflexão, o seu filho fazer a conexão de que o desejo de morte dele é por causa do seu desejo lá atrás, aí é outra coisa. Mas eu acho que ele não é por isso. Não é porque eu dei um exemplo que esse exemplo se encaixa em todas as situações. Cuidado com isso. Às vezes tem que tomar cuidado para não acolher tudo. Você é perfeita. Ame seu filho. Mostre vida para ele. Talvez seja por aí. Obrigado. Então, você mencionou a respeito de casais, né, que têm transferido para os filhos, e os filhos se sentem culpados pela separação, né? Eles são culpados dessa separação. Mas quando eles têm filhos menores, que você não consegue transmitir isso para eles, você só transmite que há um problema, né? Desde pequeno eles se sentem culpados? Ou o que fazer diante de uma situação dessa? O clássico da clínica infantil é os filhos irem para a clínica porque sentem que estão fazendo alguma coisa errada e a culpa é deles. A culpa é deles porque o pai está triste por causa do dinheiro ou porque a mãe está não sei o quê. As crianças acham sempre que é culpado. Lembre-se que dentro da criança tem um grande rei que acha que controla o mundo. E a criança literalmente acha que tudo que acontece na casa é pelo dedo dela. Se os pais se separam, de alguma forma foi culpa. Foi aquele dia que eu não guardei o brinquedo e o papai e a mamãe brigaram por causa disso, então a culpa é minha. Quanto menores, mais fácil de fantasiar isto. Porque as crianças querem pertencer, querem ter vínculo a todo custo. Estão sempre se colocando a serviço. Por isso que as crianças fazem sintomas. Por isso que elas fazem febres. Já viu aquelas febres emocionais que os médicos já dizem? Morrem do medo do papai e da mamãe saírem, deixarem ele. Porque para o filho, o papai e a mamãe não estarem perto é uma catástrofe bem grande. Você entende? Quanto é maior, a gente consegue simbolizar isso. A criança não tem como simbolizar. Tudo que ela quer
é o papai e a mamãe juntos. Não sei se respondi. Obrigado. Você falou dessa posição de pais olharem para os filhos, e até nessa dramatização, né, de falar você é perfeito. E, ao mesmo tempo, durante a palestra, você falou de a gente quebrar essa ideia de perfeição que existe na mente dos pais. Perfeito. Eu queria só que você diferenciasse as duas. Ótimo. O filho como essência, tendo um filho excepcional, que mal levanta da cama, que usa fraldas e qualquer coisa parecida, para o papai e para a mamãe dele, esse filho é perfeito. Concorda? E esse perfeito é o estado de você aceitar o fruto que você recebeu exatamente como ele é, e dizer, Deus, meu filho é perfeito. Não tem nada errado com ele. Isso pacifica a criança, que não pode ser outra coisa do que aquilo no seu limite. Esse perfeito é dar um lugar de amor para essa criança. O outro é quando a criança, o pequeno reizinho, que está em desenvolvimento, começa a quebrar regras, se achar demais, não ter limites nenhum. Nós precisamos, ok? Aí eu olho essa natureza imperfeita humana, o Adãozinho que está saindo lá, que precisa... São duas coisas diferentes. Eu amo plenamente porque você é perfeito. Ah, não, mas isso você não vai fazer, não. Você entende? É maluco, é paradoxal, mas não sei se respondi. Ah, ok, perfeito. A idealização é justamente essa. Quando eu tenho um filho deficiente e que não pode andar e eu idealizo que ele vai chegar a andar. Ou que ele vai parar de fazer fraldas, alguma coisa na fralda. A idealização é projetar algo grande demais. Nós sempre idealizamos. O filho tem a projeção do ego dos pais sobre ele. E isso é idealização. Mas não pergunta se os filhos estão concordando com aquilo. Isso é idealização. E esse estado, que é o pior, é que os pais projetam isso sobre os filhos e dizem que isso é perfeito. Igual Deus soprou sobre o boneco de barro, o espírito de vida, e fez o homem, a imagem e semelhança, os pais sopram sobre os filhos, conforme a imagem que eles projetaram e criaram, e quer que o filho ande ser vivente igual à sua imagem e semelhança. Vocês não são Deus, não vai dar certo. Não sei se me fiz explicar agora. Então nós precisamos entender qual é a nossa parte narcísica que está sendo colocada sobre o filho. Os filhos não têm que cumprir os nossos desejos. Aquilo que você não deu conta é problema teu. Aquilo que você não fez, estudou, é problema teu. Essa dor e esse buraco é teu. Não lance sobre o seu filho. A idealização, na verdade, é tudo aquilo que eu fracassei, querido filho. O Freud tem um texto terrível, diz assim: o filho ganhará mais dinheiro do que o pai, ocupará um lugar de destaque e será um grande senhor. A filha terá um melhor casamento do que a mãe, terá um marido com mais dinheiro e será bem feliz. É mais ou menos isso, eu estou fazendo uma versão apócrifa do texto do Freud. O que ele está querendo dizer é que os pais investem, quando pegam um bebê, nisto, que esse filho vai ser de determinada forma. Que você seja muito diferente do que eu, que você não ache um traste como o seu pai, né? Por favor. Você é o filhão, você vai ganhar dinheiro, você vai ser poderoso, não vai ficar nessa pendura como eu a vida inteira. Tudo isso é projeção. Nós podemos desejar. E Lacan, ele é perverso quando ele diz assim: a criança, ao sorver o leite, sorve todas as expectativas que o clã familiar, também na versão apócrifa, porque eu não lembro do texto, tudo que o clã familiar deseja da criança. E a criança nasce e vai cumprir o desejo desse clã. Eu acho perverso, porque imagine,
Quantas vezes ele amamenta e a criança vai percebendo tudo que desejam dela e sai com esse protocolo, eu tenho que cumprir isto. É pesado, né? É só um bebezinho, gente. Devia só receber beijo, a gente mordida no pé chulesento, só isso. Mais nada. Respondi? Obrigado. Eu acho que já chega, falei tanto. 8h15. Posso ficar até às 10, eu não tenho problema nenhum. Não me dê um microfone e um palco. Gente, vamos mais uma ou duas perguntas para a gente aproveitar? Mulheres de óculos perguntam bem. Vamos ver. Já projetei alguma coisa sobre ela. Ai, tomara que minha pergunta seja boa. Oi, gente. Você falou sobre essa projeção que a gente coloca nos bebezinhos, né? Eu fui criada pelos meus avós, só que eu passei minha infância até os 3 anos com meu pai e com a minha mãe. E daí eles se separaram e daí eu não sei dizer se a projeção da minha mãe foi passada em mim ou se foi a da minha avó. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre crianças que foram criadas com muitas pessoas. O que a sua avó é para você? Minha avó... Respire. Foi um vó muito confuso. Foi. Ela é só a sua avó, que é grande. Sabe o que a gente diz que vó e vô são? Vó o quê? Vó e vô são? Uhum. Pai e mãe com açúcar. Bem melados. Sim. E está tudo bem. Não são pai e mãe. Pai e mãe não tem só açúcar. Ao contrário. Eu acho que isso te faltou. O quê? Falta de açúcar. Vó dá muito mel. E o estabelecimento de regras e limites é bem mais suave. Porque... Oi? Ok. Tem alguém surtando ali, ok. De sempre dizer assim, imaginar o neto muito melhor do que ele, do que o filho foi. Então, não tem uma responsabilidade maior, mais pesada? Perfeito. Pai, avós, antecedentes, não tem como não projetar. Se projeta sempre. Porque ao olhar para a criança, se vê. Sabe como não morremos? Quando olhamos para a criança, eu estou ali. Não existe a possibilidade. A gente está falando aqui que não deveria, a gente está dizendo, tenta não projetar menos, tenta disfarçar esse negócio, tenta trabalhar esse negócio. Não existe nunca. Nunca. Quando um pai vai olhar para uma criança e não vai desejar determinadas coisas? Vai desejar. Só que eu estou dizendo, trabalha isso. Entende que isso pertence a você e não à criança. Não sei se... Entendeu? Só que existe uma coisa. O que aconteceu com a sua relação com sua mãe e com seu pai? A sua relação. Não sou muito próxima deles, na verdade, só. Quem é seu pai e sua mãe? Não é para você dizer o nome. Estou querendo dizer que... Ela ia dizer, opa. Eu estou querendo dizer que não é a sua avó. A sua avó não é sua mamãe. E você precisa... Lembra que eu falei da adotiva? Procure sua mãe. Procure seu pai. Suas células precisam muito deles. Vem aqui em cima.